né, de estar ali do lado daquela pessoa que Deus te presenteou para acompanhar, para te fazer, para cumprir, né, o propósito que Deus estabeleceu em seu coração. Então, os casais, né, que estão nos acompanhando, que possam estar fazendo todas esses gestos, né, de carinho, de amor, né? Então, esse foi o nosso encontro de casais, né, que nós tivemos. Foi bênção para nossas vidas, né, que Deus pôde falar poderosamente em cada louvor, né, em cada coração que se dispôs a nos acompanhar, está aqui prestando esse culto, né, de gratidão primeiramente ao nosso Deus, né, que é sempre um privilégio estarmos louvando e engrandecendo o nosso Deus, né, ainda mais com um tema desse, né, de perseverança, que é algo que nós precisamos sempre estar ligados, né, na palavra do nosso Deus. E agora eu gostaria de estar passando a palavra para o nosso pastor Rominique, que estará apresentando o casal preletor desta noite. Então, que todos possam ficar com Deus, né, e que sejam abençoados por essa rica palavra que irá de encontro a cada coração. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo que está aí com você, participando deste 6º encontro de casais da Primeira Igreja Batista em Trajano de Moraes. Um tema tão importante quando nós pensamos e refletimos sobre perseverança. Amar sim, abandonar jamais. E tantos foram os momentos especiais que tivemos até aqui, participamos, louvando e glorificando o nosso Deus com a banda do Encontro de Casais. Fomos edificados através da instrumentalidade do irmão Bruno, da irmã Elisângela. E nesse momento, nós teremos um momento todo especial. Teremos uma palestra com o pastor Benilton e com a irmã Mary, que são da Primeira Igreja Batista em Cordeiro. Que você prepare o seu coração. Você, casal, que está participando desse momento tão especial, prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, que será trazida aos nossos corações para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Pastor Benilton, irmã Mary, Deus vos abençoe abundantemente. Boa noite, meus amados irmãos. Nós estamos aqui transmitindo da Primeira Igreja Batista em Cordeiro. Eu sou o pastor Benilton César Santos e estamos na comunhão dos irmãos, juntamente, na parceria com a Primeira Igreja Batista em Trajano de Moraes, pastor Romenique, que nos contactou para que trabalhássemos um tema com os irmãos que nesse dia tem esse encontro, né? Tem essa programação que vai abençoar também a Bacen, né? Vai abençoar também as igrejas da associação, que também estão participando desse encontro. Que Deus a todos abençoe. Eu vou pedir a Mary que ela também se apresente, né? Os irmãos já conhecem, mas outros talvez não conheçam. Boa noite, eu sou Mary, sou esposa do Benilton. Nós já trabalhamos há algum tempo com casais e falando grupos de casados, né? E também com pastor e esposa de pastor, nós aconselhamos casados, né? E também na preparação de casamentos. Nós temos essa atividade já há algum tempo. Nós estamos casados há vamos fazer 31 anos, já em dezembro. Que para alguns, puxa vida, é muito tempo. Para outros, né, que têm 40, 50 anos, nós somos assim, iniciantes, né? Inexperientes. Cada um tem seu referencial. Mas uma boa noite a todos, no sentido de que os irmãos aproveitem essa palestra. Infelizmente, os irmãos não poderão perguntar, porque ela está sendo gravada
e será apresentada, né, aos irmãos. Agora as perguntas vocês podem fazer ao pastor Rumenick, né? Recomendo que ele com certeza vai responder todas as perguntas dos irmãos. Aqui a gente só lança a ideia, né, Mary? Isso. A gente lança a ideia e vocês aí perguntem ao pastor Rumenick. Eu gostaria que a Mary falasse o que nos motiva, né, a revisitar esses temas. Vamos lá, Mary. Bom, é sempre importante a gente não ter medo de poder pensar e repensar o que nos move, o que nos faz continuar, o que nos faz caminhar juntos. É sempre bom poder refletir e pensar sobre aquilo que é amar, o que é estar junto, estar casado, e por que estamos fazendo isso. E é sempre bom fazer isso de vez em quando. A questão da família, do casamento e outras instituições, como a própria igreja, nós voltamos a temas, né? Vamos e voltamos em temas, mas isso é importante porque às vezes a resposta está pronta, mas a pergunta mudou. Então, se você tem uma resposta, só que a pergunta muda, você precisa preparar uma outra ou elaborar uma outra resposta. Uma questão é essa: o divórcio deixou de ser tabu já há muito tempo nas igrejas evangélicas. Os primeiros que usaram, no caso do divórcio e novo casamento, foram os chamados evangélicos da linha histórica, do grupo um pouco mais liberal, né? Até de uma condição financeira maior, porque o divórcio era muito mais caro. Hoje em dia ele se popularizou, já há alguns anos se popularizou, mas deixou de ser tabu. Ou seja, cristãos do grupo tradicional se divorciam, cristãos do grupo pentecostal também se divorciam. E isso não é mais tabu. Ou seja, podemos conversar e devemos conversar sobre a questão do divórcio, mas dentro do tema. O tema é perseverar ou perseverança, amar sim, abandonar jamais. Abandonar não significa divórcio, divórcio é a última etapa. Abandonar seria sair, deixar, separar, não é? Interromper, mas o divórcio entra também nessa conta. Muito bem, mas o que é o divórcio? Tecnicamente, divórcio é um rompimento de um vínculo legal, um instrumento que declara o fim de uma ligação matrimonial. E tem gente que pensa, né, não está dando certo, é melhor separar, é melhor divorciar, sem avaliar que o divórcio também traz dificuldades. Resolve o divórcio. Tem gente que pensa, né, que o divórcio resolve os problemas de uma relação. Sabe o problema da relação? O divórcio resolve. Não é bem assim, não. Na realidade, o divórcio, para quem tem filhos, inclusive, ou que tem patrimônio, outras situações, cria outros problemas. Como toda decisão na vida, né, Mary? Tem pró e tem contra. A gente tem aconselhado casais que os casais, não, pastor, vamos separar. E quando você apresenta, né, o que o divórcio está fazendo, então eu não quero me divorciar, eu prefiro retrabalhar o meu casamento, eu prefiro revisitar, eu prefiro superar, eu prefiro enfrentar. Que é o caminho que nós estamos discutindo hoje sobre perseverança. Vamos lá, então. Mais de 60% dos casamentos do Brasil, infelizmente, terminam em divórcio. E nesse tempo de pandemia, as coisas pioraram e não melhoraram, porque estar muito tempo junto foi problema para muitos casais. Muitas pessoas não se suportaram na rotina do dia a dia. Então, nós precisamos, como família, como crentes em Jesus, enfrentar essa realidade, né? E muitas vezes acontece e as pessoas não querem fazer parte dessa estatística, né? De estar na estatística de divorciados. Mas muitas vezes as pessoas cansaram de lutar, né? Foram vencidos pelo cansaço e pela falta de êxito em lutar por um casamento saudável. Agora a pergunta passa a ser, mas vocês estão falando em perseverança, amar sim, abandonar jamais, e por que alguns não perseveraram? Ou porque não continuaram perseverando? Por que alguns desistiram? Ou quais são os motivos dessa desistência? Será que faltou alguma coisa?
Você acha que faltou alguma coisa? Será que faltou amor? Muitos casais diriam assim: não, pastor, não é, Mary? Não faltou amor, o problema não foi o amor. Mas o que foi então? Muitas vezes a rotina, a cobrança, frieza, muitas vezes o desinteresse sexual mesmo, a falta de comunicação, ciúmes, questões de dinheiro, que inclusive isso é de uma relevância enorme. Nós vemos muitos casamentos afundarem em função disso. Alguns dizem que 30% dos casamentos naufragam por questões de uso do dinheiro, né? De questões com o dinheiro. Então, muitas vezes a gente fala assim: mas falta amor? Não, a pessoa até acha assim: não, eu amo aquela pessoa, mas a famosa incompatibilidade de gênios, eles não se entendem, não conseguem viver em harmonia, apesar de dizer que se ama. Parece uma coisa bem contraditória, né? Mas muitas vezes o casamento, a relação, ela vai se perdendo em meio a tanta desordem, a tanta coisa errada e guardada, que vai se deixando amontoar, vai deixando guardar, acumular, e quando vê, não consegue mais resolver. Nós colocamos, né, como base ou como versículo um texto de Coríntios, da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. É um texto referencial. Há outros textos sobre relação, sobre amor, mas ele é emblemático. Esse aqui, ele está no contexto dos dons espirituais. Paulo não se dirige, na realidade, né, à relação marido e mulher. Não é na questão familiar. Ele está falando da igreja. Mas, de fato, a leitura desse texto de 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que é o que nós estaremos usando, ele é desafiador. Ele coloca num nível, né, bem elevado. A palavra amor tem um tom poético, já virou livro, já virou música, mas a proposta que nós vamos ler está lá na Nova Versão Internacional. A Mary vai ler, por favor. Vamos lá. Assim eu leio em 1 Coríntios 13, na versão da NVI, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verdade, né? Eu falei, e Paulo escreve num nível elevado. E eu quero me dirigir a alguém ou um casal que pode estar passando por um problema, né? Isso acontece. Alguns até falam assim: mas crente não tem problema. Isso é uma mentira, né? Claro, todos nós temos dificuldade, né? Pode ser que seu casamento tenha entrado no que alguns chamam de automático. Ou seja, não tem mais surpresa, né? Vocês já se conhecem. E mesmo que algum dos cônjuges deseje ou queira ser surpreendido, a surpresa não vem, a surpresa não acontece, e aí não tem mais emoção. Como é que é isso? Inclusive, para as mulheres são pessoas muito especiais. Nós somos muito especiais, mas nós temos assim alguns defeitos também. Uma das coisas interessantes de pensar das mulheres, que muitas vezes as mulheres, elas pensam na situação, né? Então, por exemplo, hoje é dia dos namorados. Então, provavelmente alguém aí pensou assim: não, hoje ele vai me dar um bombom, ele vai lembrar, vai me dar uma rosa, vai chegar em casa. E muitas vezes o marido não está nem ligado que é dia dos namorados, que tem alguma coisa. E aí a mulher, quando ele chega e não fala nada, aí dá ruim. Aí a gente fica bem mais ou menos, né? A cara fica meio emburrada e tal. Então a nossa sugestão muitas vezes na questão desse tipo de coisa é: se comunique, diga. Então se hoje, fala, né? Mesmo, né? Fala, tem que falar, né? né? Já devia na terça-feira reclamar daquela... pode também? Não, reclamar não. Não reclamar não. Reclamar só falar não. mesmo.
na terça-feira, na quarta, fala assim, essa semana é dia dos namorados, né? O que a gente vai fazer, como vai ser. Como vamos comemorar, né? Que aí evita a frustração, porque muitas vezes a gente cria essa frustração, né? De fato, à medida que o tempo passa, a graça, a beleza, o encanto, parece que para alguns casamentos, isso vai diminuindo ou até se apagando. E as pessoas casadas que dizem se amar não se olham mais como pessoas especiais, se olham como pessoas comuns. Vocês são importantes ou eram importantes um para o outro porque se encontraram. Agora já não se olham mais assim, né? É interessante pensar nisso, nesse ponto, por exemplo, dava até para a gente fazer um exercício, né? E olhe para o seu marido, né? Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido. Eu, quando olho o Benilton, eu fico vendo, são 30 anos de casado e 1 ano e 11 meses de namoro. Então, quando eu olho para ele, eu ainda consigo enxergar aquele moço lá atrás. Já faz tempo, né? Mas eu preciso encontrar nele essa pessoa porque eu me apaixonei, né? Então, esse exercício é muito especial. Olhe para o seu marido, olhe para sua esposa e reconheça, né? Apesar das rugas, às vezes, apesar de uns quilinhos a mais, poder reconhecer. Cabelos brancos, mudança de cor de cabelo. Ou falta de cabelo. Mas a gente precisa sempre estar reconhecendo, né? Aquele e aquela que nos encantou, para que a gente sempre se lembre aonde nós estamos. Porque se você não se encontra assim, há uma insatisfação. Sim. Essa insatisfação ela está latente num comodismo, né? A pessoa fica acomodada naquela situação, só que o tempo vai passando, 1 hora, um momento, quando um ou os dois, quem sabe, se incomodarem com aquela situação que não tem mais surpresa, que já não aflora tanto o desejo assim, não tem mais emoção, o coração já não bate mais tão forte, não reconhece, como a Mary falou, aquela pessoa por quem você se apaixonou, o casamento entrou em crise. E agora? Pois nós, muitas vezes, a tensão que nós vamos sempre estar pontuando. Muitas vezes são fatores, essa falta de atenção, essa falta de estar junto, de comunicar, de procurar com quem estava, fator de separação. Mas tem vários fatores, né? São muitos fatores. Vocês conhecem vários fatores. A rotina é um deles. Também. Mas tem outros fatores, né? Sim. E como é que a gente prossegue? Como é que a gente prossegue de mão dada, né? Como é que a gente prossegue amando? Persevera. Como é que persevera, né? Como é que fica junto e não abandona? O corpo já não tem mais a mesma desenvoltura, como a Mary falou, né? Aquelas fotos do namoro, da lua de mel ficaram no passado, mas vocês são os mesmos, ou pelo menos deveriam ser aquela pessoa, como a Mary falou, por quem você se apaixonou. Sim, não somos os mesmos porque nós vamos nos mudando, né? Sim. Mas somos os mesmos que fizeram a opção de estar juntos, porque estar junto, nos amar é sempre uma opção, é sempre uma escolha. E a pergunta permanece: como é que a gente permanece junto, demonstrando amor pela mesma pessoa ao longo de tanto tempo, né? Ou quem está começando há menos tempo tem esse projeto de prosseguir, mas você tem que prosseguir com o mesmo amor, com a mesma pessoa, só que a tua cabeça, puxa vida, marido, né? Ou até mesmo a esposa, está cheia de responsabilidade, cheia de tarefa, uma falta de tempo, não consegue nem respirar, não consegue nem olhar para si mesmo, né? Tanta coisa para fazer na vida e na família, tem que dar conta. Como é que você vai resolver isso? Como é que você vai demonstrar amor pela mesma pessoa e permanecer e perseverar junto? Paulo deixa no texto que lemos de forma subliminar que o amor ele é definido por ações positivas, né? Ações positivas e negativas, aquilo que eu faço porque amo e aquilo que eu deixo de fazer porque eu amo. Tem isso também? Tem isso eu também, faço, né? porque amo, deixo de fazer porque amo. Porque amo, é isso mesmo.
É assim que funciona o relacionamento. Nada diferente também de como é o nosso relacionamento com Cristo, né? Nós fazemos por amor e deixamos de fazer por amor também. Então, no capítulo 13, a gente vê, é uma joia, né? É um capítulo... É bonito mesmo, muito bonito. E o Benilton fez aqui uma paráfrase desse eu fiz texto. Uma alteração para torná-lo mais pessoal, né? Porque ele fala o amor. Eu vou falar diferente. Vamos ver se dá certo, né? As pessoas que amam são pacientes e bondosas. As pessoas que amam não são invejosas. As pessoas que amam de fato não vivem contando vantagens ou se orgulhando disso. As pessoas que amam mesmo não tratam mal as outras, não procuram os seus interesses, não se iram facilmente, não guardam rancor. As pessoas que verdadeiramente amam não mentem, mas praticam a verdade. As pessoas que amam sofrem, acreditam, esperam e suportam porque amam. Ficou bom? Fico. O que você acha, meu irmão? Minha irmã? É uma paráfrase, tá? Eu não pedi permissão a Paulo, não, mas lá no céu a gente fala com ele, né? A gente se desculpa. Bom, quando a gente ouve desse jeito, a gente fica pensando, como desistir e abandonar uma pessoa que me ama desse jeito? Puxa vida. É uma situação a se pensar, né? A segurança da relação, ela está na afinidade, no estreitamento do dia a dia, dos laços de amor que nos unem, né? O dia a dia, ele precisa nos aproximar e não nos afastar, né? E a gente vê que muitas vezes o dia a dia, a rotina, eles nos afastam, nos fazem abandonar e a gente vai abandonando. E nem percebe isso. Exatamente. Todo dia a gente abandona alguma coisa. Quando muitas vezes a gente fala assim, eu desisto. Eu não vou mais falar sobre isso. Eu não quero mais saber. E isso vai sendo guardado no nosso coração. Mas devia falar, né? Na nossa alma. Mas devia falar, né? E isso com jeitinho. Sim, mas isso vai acontecendo no dia a dia. E quando nós não prestamos atenção nisso, nós vamos abandonando aos poucos a esse casamento, a essa relação, a esse amor. Eu já preguei sobre isso em casamentos, e sempre ressalto que a comunicação, a comunicação é um fator importantíssimo na relação. Quando cessa a comunicação, ou quando essa comunicação é deficiente, quando essa comunicação usa métodos e meios que não são éticos, né, não são legais, o casamento vai muito mal, né? Um motivo de permanência é a boa comunicação. O motivo de perseverarmos é porque nós trocamos, né, experiências um com o outro, aprendemos um com o outro, avançamos. Isso contribui muito para a não desistência da relação. Mas eu quero relembrar aqui que comunicar bem, segundo Voltslavski, são 5 pontos da comunicação que precisam ser ressaltados. Vamos então lá, vamos lá, Mary. Quais são os 5 pontos que precisam ser ressaltados? Bom, a primeira coisa que é impossível a gente não se comunicar. Impossível. Porque a comunicação ela é feita mesmo quando você não fala. Ela é feita através de gestos, da expressão facial, do tom de voz, o jeito do corpo. E até a roupa que você usa. Até a roupa que eu uso está comunicando algo, né? Até o silêncio. O silêncio fala. O silêncio fala? Isso é interessante. Aliás, né? O silêncio geralmente grita, ele não fala. Isso é muito sério, né? Sim. Quando a pessoa se recusa a falar, fala fulano, e ele não quer falar, é porque a coisa vai muito mal. O silêncio fala. Muitas vezes a gente usa o silêncio como uma forma de punição. Isso é complicado. Outra coisa, o segundo ponto, né? Segundo Voltslavski, toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e de relação. Não é só o que você fala, é o jeito que você fala. Né? É interessante isso, né? Não é só o que você fala. Às vezes a pessoa não está ouvindo o que você fala, mas está percebendo muito bem como você fala, o modo como você se expressa, né? O tom de voz, né?
Se você fala de maneira calma ou agressiva, se você fala alto, fala baixo, né? A pessoa... Então, a comunicação tem esse aspecto, conteúdo da fala, mas também do modo como você fala. A comunicação, ela pode melhorar ou piorar uma situação ou uma relação. A forma com que o casal se comunica, ela pode elevar esse relacionamento, esse sentimento de união, de amor, de cuidado, ou pode revelar que há um descaso, que há um não me importo, eu falo de qualquer forma. Então, a comunicação também tem esse poder de aproximar ou de afastar as pessoas. Até porque alguns, quando falam, parece que querem rebaixar o outro, né? Eu vou te colocar no seu lugar, né? Tem isso também. Outra coisa que diz Waltzlawiski é que os seres humanos se comunicam de modo digital, uma linguagem moderna, né? Que é essa comunicação que a gente conhece, comunicação escrita ou falada, e também de modo analógico, que são gestos. A Mary falou aqui o gestual, né? O olhar, não verbal. Toda essa linguagem não verbal. Quando você, em vez de entregar, você joga alguma coisa, você está dizendo que despreza o outro, né? Falei, toma aí, ó, isso é seu, resolve você. Você não está entregando, você está jogando. Então, toda essa comunicação gestual, não verbal, ela é chamada de analógica, e a outra é a chamada digital. Também as trocas comunicacionais são complementares ou simétricos, baseado na igualdade ou na diferença. Como é que é isso? Na verdade, a gente está falando o seguinte: o jeito que eu falo proporciona que o outro se iguale simetricamente, ou ele está na igualdade. Então, geralmente, as pessoas, elas se comunicam e tendem a se comunicar de forma igual. Então, se eu falo de uma forma agressiva, o outro me responde de uma forma agressiva. Se eu falo de uma forma mais calma, mais tranquila, eu jogo em cima do outro essa mesma possibilidade dele falar dessa forma comigo. Então, a comunicação, ela é simétrica. Então, da mesma forma que eu me comunico, eu vou também fazer que o outro se comunique comigo. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. É verdade, exatamente, né? Se você vai com 3, 4 pedras, o outro pode jogar também 4, 5 pedras, né? Isso. Mas será que tem algum exemplo para isso? Tem. A gente até colocou aqui um exemplo de questão de dinheiro, né? Então, chega e pergunta: por que você quer? Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Não tenho. Eu não trouxe, gente. Bem conveniente, né? Tá bom. Não é assim. Tá não bom. é assim que a gente Você combinou. quer dinheiro para quê? Ué. Pronto. Aí depende de como pergunta, né? O para quê. E aí, quando ele pergunta para mim para quê, eu já posso decodificar, dependendo do jeito que ele fala. Aí, ó, tá querendo me controlar, não confia em mim. Ele não quer dividir o dinheiro comigo, ele sabe que eu não trabalho, que eu dependo dele. E aí eu começo a montar um monte de coisa na minha cabeça. Vem a baixa estima, né? Isso. E aí também, isso já cria um problema na nossa comunicação. Uma barreira. Uma barreira, né? E muitas vezes, a forma com que ele está falando não é porque não quer me dar o dinheiro, ou não confia em mim, ou não sei o quê. Muitas vezes é por uma questão do orçamento, que precisa saber se naquele mês é possível aquilo ou não. Mas é dessa forma que as coisas muitas vezes acontecem. Quando o outro declara alguma coisa e eu interpreto da maneira que eu quiser, sem saber o que o outro está querendo, já existe um problema nessa comunicação. Então, é importante fazer o quê? Eu devia ter dito assim: quanto? Só isso. Só isso. Quanto? Falar para quê cria um problema. Essa resposta é a desejada por todas. Então tá bom. Bom, mas eu acho que sempre, dentro da comunicação, você sempre tem que esclarecer o fato e o sentimento. É fato, há necessidade do dinheiro, né? E o outro, quando pergunta para quê, isso pode gerar na outra pessoa que recebe essa pergunta esse sentimento de menor valia ou de desconfiança. Sim. Então você tem que avaliar as duas coisas, o fato e separar, né? O fato e o sentimento, mas as duas coisas são importantes, tá?
E por que a gente está falando disso? Porque a comunicação, ela é um dos pilares para que a relação aconteça de forma... Perdure, e permaneça. E permaneça, porque esse amor romântico, né? Porque eu estou apaixonado, ele é uma construção também. Nós precisamos construir isso. Mas o amor é muito mais do que isso. Né? Tem essa coisa dos olhares, do interesse, da questão do toque, do corpo, mas o amor, principalmente depois que nós resolvemos compartilhar a vida, ele passa por uma modificação. Há um livro, inclusive, que fala sobre as linguagens de amor, que é muito conhecido por pastores, né? Que fala justamente dessa questão de palavras que devem ser usadas para que o outro se afirme. Sim. Para que o outro se ressignifique, para que ele fique bem, para que ele fique animado, fique fortalecido, e não palavras de destruição, né? Essa comunicação violenta, ela deve acabar. Nossa comunicação deve ser uma comunicação aberta, né? Falarmos sobre tudo, mas deve ser uma comunicação não violenta. Mas a gente quer dar algumas dicas a vocês também. Nessas dicas, a gente pensando na comunicação não violenta, que hoje você ouve falar na comunicação violenta nas escolas, né, na construção de um mundo de paz, e nós temos falado muito sobre essa comunicação não violenta. É uma comunicação empática, e isso faz muito sentido. Você falou agora não violento, eu me lembrei que hoje nós estamos vendo uma briga nas redes sociais e a comunicação é a base de ódio. Sim, se você sim. nunca percebeu, então saiba que isso existe. Então, algumas coisas ajudam a praticar a prática dessa comunicação não violenta. Né? Um primeiro passo é sempre a gente observar o outro, a forma com que ele está falando, mas não só o outro, mas me observar, para também perceber o que eu estou ouvindo, né? O que o outro fala, que ative em mim alguns sentimentos ruins, porque muitas vezes numa fala, numa conversa, as pessoas se exaltam porque não estão entendendo o que o outro está falando, ou pior, porque não conseguem entender o que aquela palavra do outro ativou dentro da gente, né? Então, às vezes, uma palavra mexe com os seus sentimentos, e não tem a ver com o outro, tem a ver com você mesmo. Então, você tem que ter calma para ouvir essas coisas. Mas outras coisas importantes são... nós até já tocamos nesse assunto. Não deve acumular assunto mal resolvido. O assunto ficou mal resolvido, isso não deve ficar sendo guardado, acumulado. Mas também, você não é qualquer hora, não é toda hora, ou em alguns momentos você não deveria tocar no assunto. Há um momento certo para isso. Sim. Escolha o momento para tocar ou falar em determinado assunto. Né? Combine, né? Combinado. Boa ideia, sempre bom. Os combinados dentro de uma relação, eles são poderosos. Como é que o homem tem que agir? Poderosos, esses combinados. Esses combinados, já vou falar dos homens, só um minutinho. Então tá bom. Esses combinados, eles têm esse poder, porque quando você tem alguma coisa mal resolvida, você pode chamar o outro para conversar. Mas vamos combinar, assim, nós mulheres, os homens têm a fama de gostar de assistir futebol. E aí você vai querer resolver alguma coisa justamente na hora do futebol. Você há de convir que... meu time não está bem das pernas, não tem muita dificuldade, mas não é bom, não é o melhor momento. Não é, você precisa perceber qual é o melhor momento e combinar com o outro, chamar para poder resolver aquilo que ficou mal entendido, que te magoou, que não deu tempo de falar, mas está ali guardado, e isso precisa ser falado para não virar um esqueleto no armário. Mas a questão da comunicação também, ela parte que os homens são conhecidos por não dar muita atenção. As mulheres estão falando e os homens não estão... Continuam fazendo outra coisa. Continuam fazendo outra coisa. Então, é muito comum as mulheres reclamarem assim, mas o meu marido não me dá atenção, ele não ouve o que eu estou falando. Ele até ouve, mas não dá atenção. Não dá né? atenção. Então, homens
tire um tempo para sentar e dar um tempo de qualidade para sua esposa, para que ela converse com você, para que ela fale e você esteja com a sua atenção voltada para ela. Mas não marca tempo não, né? Não, esse negócio de marcar Eu tempo sei não que dá. às vezes as Hoje- mulheres não são muito objetivas, elas dão alguns rodeios, voltam a alguns assuntos, né? Repetem. Então, um conselho à esposa, né? Que ela seja objetiva, ou tente ser um pouco mais objetiva na apresentação de algum assunto. Saiba que as mulheres que nós temos essa maneira de ficar, não sei, eu fico, isso é um problema muitas Diz vezes. que a mulher repete que o homem não entendeu, né? O homem não entendeu a primeira vez, ela tem que repetir, Tem que né? repetir, diz isso. É o que dizem, né? Muito bem. Mas você também vai ter que se certificar com carinho, né? Que o outro entendeu o que você disse. Isso Que é às vezes não importante. entendeu. A pessoa, ela se concentrou no sentimento e não no fato, ou só no fato e não no sentimento. É preciso que você certifique que o outro entendeu o que você disse. Lembre-se que a comunicação não é só a fala, né? Não depende só do que você fala, depende também do seu olhar. Então, quando Troque olhares. você está falando ou está ouvindo alguém falar, olhe para o outro, porque isso é uma demonstração de interesse, de atenção. Isso é importante. Outra coisa, deixa o celular longe, senão o outro joga o celular pela janela. Isso. Então, nada de ficar mexendo no celular, vendo televisão, não. Conversem, troquem olhares. Bom, devo lembrar que, segundo o apóstolo Paulo, na carta de Corinto, né? Primeira carta de Corinto, capítulo 13, versículos 4 a 7, as pessoas que amam, na minha paráfrase, elas são pacientes, na comunicação principalmente, e são bondosas. As pessoas que amam não tratam mal as outras, esse negócio de ficar elevando a voz, né? Ou zombando da maneira como a pessoa fala. Ou se alguns falam até chorando, né? Aí o outro fala assim, não chora não, para de chorar, fala, mas para de chorar. Isso não se faz não, tá, gente? As pessoas que amam não mentem, não minta, fale a verdade. E quando a gente fala da comunicação, a gente também está falando de ficar. Porque quando eu me predisponho a ouvir e a falar, a resolver aquilo que está mal resolvido, que está incomodando, eu lanço fora a ideia de abandonar, de sair, de deixar aquilo, né? Quando eu escolho conversar e resolver, eu estou escolhendo pelo amor, por perseverar, por achar, eu estou dizendo que aquele relacionamento, que esse relacionamento, ele vale a pena, né? Ele vale o investimento, ele vale cada minuto que a gente dedica e investe a se amar, a se compreender, a estar juntos no caminho. Eu uma vez ouvi essa história, né? Que o senhor lá estava falou que ia separar, aí o conselheiro falou assim, mas vem cá, na sua casa, como é que você faz? Aí minha casa é assim, assado, falou tudo. E falou assim, mas a sua casa, ela tem extintor de incêndio? Eu falei assim, tem, lá eu mandei botar um extintor de incêndio. Eu falei assim, tudo bem, e se eu começar a pegar fogo, o que você faz? Eu falei assim, eu vou pegar um extintor e vou apagar o fogo. Aí ele falou assim, mas no seu casamento você não quer fazer isso? O casamento está pegando fogo, você saiu pela janela, fugiu pela porta. Por que você não fica no casamento, né? E resolve, apaga o fogo, apaga esse incêndio, apaga o problema, supera a questão, perdoa, vence. As pessoas hoje não estão fazendo isso, infelizmente, mas deveriam fazê-lo, porque tem instrumento para isso, né? E tem a misericórdia e a graça de Deus para isso também. E a comunicação é poderosa, é a fala, a nossa colocação, poder conversar com o outro, isso é muito poderoso, muito poderoso. Bom, depois da comunicação, um outro ponto que eu gostaria de tocar junto com Mary, nós pensamos sobre isso, nós precisamos falar daquilo que nos torna um casal, aquilo que nos torna uma só carne, aquilo que nos faz permanecer, quais são os nossos projetos de vida, como é que nós construímos a nossa relação, como é que você faz isso? Se pensarmos na escolha que fizemos um do outro, podemos simplificar os motivos dessa escolha de uma forma assim. Eu escolhi, por que eu escolhi o Benilton? Eu escolhi ele para compartilhar a vida.
né? Porque nós temos necessidade de compartilhar a vida com alguém, né? Eu escolhi o Benilton porque eu queria ter alguém mais próximo, mais íntimo, né? Eu precisava dessa pessoa. Isso são fatores que impulsionam a nossa escolha. Simplificadores, né? E também nós fazemos a nossa escolha até por uma vida sexual saudável, né? Porque não sei se todos foram criados em igrejas, são de lares evangélicos, mas a gente é educado dessa forma, né? Que a vida sexual é dentro do casamento. Então, aprendemos na palavra de Deus, aprendemos isso. E então, a gente, quando você escolhe alguém para amar, isso também está embutido na sua escolha. Faz parte do pacote. Sim, faz parte do pacote. Então, o casamento, né, o relacionamento a dois, ele é fonte de qualidade de vida. Ele precisa ser vida abundante para nós. O nosso casamento, ele precisa comunicar vida e ter vida, né? Por quê? Porque o casamento, o nosso relacionamento de marido e mulher, ele proporciona saúde física, saúde emocional, mas também saúde espiritual, né? Porque se caminhamos juntos, nós vamos ter saúde fisicamente, porque nós estamos um com o outro. Nós não podemos adoecer um ao outro, né? E emocionalmente também não. Na palavra de Deus, quando Deus fez o homem, fez a mulher, fez a família, né? Deus disse que era muito bom, e de fato é muito bom, quando o casamento é bom. Há uns casamentos que estão passando por dificuldade, mas devem ser vencidas, podem ser superadas, se você se lembrar também disso, que o casamento, como disse a Mary aqui, né? Ele é fonte de qualidade de vida, não é para adoecer ninguém, mas é para dar muita saúde mesmo. Mas ser casal é estar em constante negociação. Ser casal é estar numa constante admiração. Você consegue explicar isso, Mary? Sim. Quando a gente fala que ser casal é uma constante negociação, e é uma negociação. Estar vivendo com o outro, a gente negocia coisas pequenas, por exemplo, coisas de casa com a gente. Por exemplo, não deixa a toalha molhada em cima da cama. Um tem que lavar a gente a louça, não precisa, né? O outro negociar. pode secar a louça. Exatamente. Um prepara a comida, o outro coloca a mesa. A divisão de tarefas é uma negociação. É uma negociação. Né? Aonde vamos investir o nosso dinheiro, como que vamos economizar o nosso dinheiro. Como vamos criar os nossos filhos, né? Onde matricular, em que escola. Qual escola, qual momento, nós temos condições para isso, para aquilo. Vamos comprar um lápis, seja qualquer coisa que há de acontecer no casamento, é uma negociação, né? De necessidade, de prioridade, de satisfação, de sonho, de realização de sonho. Então, é um constante negociar, né? Mas também um constante admirar. Sim. Eu admiro a Mary porque ela tem qualidades que eu não tenho, entendeu? E, puxa vida, ao longo desse tempo todo, eu só pude aumentar a minha admiração. Eu não sei como é que ela tem paciência comigo, até hoje não entendi muito bem isso não. Só posso entender que isso vem de Deus, tá bom? É verdade. Eu também às vezes fico pensando, como que você me aguenta? Porque tem dia que nem eu me aguento, mas ele me aguenta. Então essa admiração, ela faz parte disso. E aí eu quero que você preste atenção. Qual foi a última vez que você fez um elogio ao seu marido ou à sua esposa? Mas elogio sem querer nada em troca. Sim, elogio desinteressado, né? claro. De admiração mesmo. Sim, isso mesmo. Porque isso é importante. Porque o momento que você deixar de admirar e de elogiar quem está do seu lado, ou de negociar, ou vai fazer isso com outra pessoa. Infelizmente funciona assim. Então é poder reparar no esforço do outro, poder reparar numa forma diferente de se vestir, numa roupa nova, é sempre uma admiração, e exercer isso,
né? Porque senão, como a gente falou lá no início, a monotonia, tantas responsabilidades, às vezes tantos problemas, às vezes a gente está tão cansado, a gente está tão sobrecarregado, mas precisamos continuar exercitando a negociação e a admiração um pelo outro. Algo sempre é construir no casamento. Alguns provavelmente construíram sua casa, né? E fizeram com muito esforço, escolheram um terreno ou receberam um lote, quem sabe um espaço e construíram ali. Outros compraram, financiado ou não, com recurso próprio ou não. Mas você também constrói seu casamento, você constrói o seu lar, nesse caso, não usando esses tijolos que nós usamos, né, de barro, de argila, não. Nós construímos outras coisas no casamento. Nós precisamos lembrar que estamos construindo um respeito, né, que devemos ter pela individualidade. Eu continuo sendo o Benilton, ela continua sendo a Mary, mas nós construímos a nossa individualidade, não jogamos a identidade fora, continuamos essas pessoas, mas construímos agora uma relação, algo que está entre nós, ao nosso lado, ao nosso redor, porque nós somos um casal, nós somos marido e mulher, somos uma só carne. Precisamos construir sempre um respeito muito profundo pelo outro. Um pelo outro, precisamos estar com isso muito ligado, né? Respeitando a individualidade, porque o fato de sermos casal não quer dizer que um pensa e o outro só cumpre o desejo do outro. Não, tem que pensar sempre igualzinho, né? Às vezes tem opinião diferente. Nós nos complementamos, né? Na nossa diferença, na nossa diversidade, nós nos complementamos. Nós não precisamos pensar igual. Por isso a questão da negociação, né? A gente pensa diferente, mas a gente chega a um denominador comum. Isso é respeito. Através da comunicação e do respeito. É verdade. Isso é respeito. Mas nós também precisamos exercitar e ter empatia, né? Nos colocar no lugar do outro, né? O pessoal fala assim, calçar o sapato do outro, né? Você já experimentou? Os homens geralmente têm muita dificuldade, né? Calçar o sapato das mulheres, aquele saltão assim. É apertado mesmo. Aí, muita dificuldade. Mas se equilibrar naquele negócio. Se equilibrar. Então, estar no lugar. Você nunca vai estar no lugar do outro, é claro que não. Mas você pode exercitar a sua empatia, de poder imaginar o que o outro passa. Então, muitas vezes, é um dia de trabalho pesado, é um trabalho cansativo que o outro tem. E, às vezes, quando chega em casa, o outro que está em casa vem com cobrança, vem com reclamação e não percebe que o outro também teve um dia difícil. Então, empatia, ela tem o seu lugar no relacionamento a dois, é necessário e ajuda muito a construir um relacionamento saudável. Eu deixei de pensar em ser assim, esse negócio de colocar no lugar do outro, quando eu vi uma senhora entrando no ônibus no Rio de Janeiro. Agora não é mais assim, a pessoa entra pela porta. Naquela época não era assim não, tinha que passar na roleta. Só que ela estava grávida, com uma criança num braço, no colo, e outra na mão, e ainda tinha que pagar a passagem. Então, se coloca no lugar da sua esposa, malandro, para você ver o que é. A rotina dela é muito pesada, muita coisa para resolver. Eu fico vendo a Mary, todo dia um cardápio, todo dia uma comida diferente, né? Isso é muito difícil, puxa vida. Você coloca no lugar da outra pessoa para você ver o que a outra pessoa passa. Simpatia, né? Isso. Mas tem também a confiança. Gente, confiança é você acreditar na ação que o outro fez e na intenção que ele teve. Às vezes nós erramos, às vezes a gente cometemos erros, fazemos maus negócios, né? Não fazemos, ou não atendemos ou não atingimos a expectativa do outro, mas você deve acreditar, você deve confiar que o outro o fez, deu aquela ação na boa intenção da forma com que ele fez. Porque se você começar a desconfiar da intenção do outro, sim, ou da ação que o outro, ele está fazendo isso nas minhas costas, ela está fazendo isso nas minhas costas, a coisa não terá bom rumo. Isso não é construir. Desconfiança, o ciúme não constrói, não, apenas desconstrói. Porque quando a gente ama, a gente confia, né? Anda junto isso. É impossível achar que alguém me ama e me quer mal, e me deseja mal. Então, quando a desconfiança ela começa a entrar no relacionamento,
uma desvirtuação desse sentimento de amor, porque o amor, ele também pressupõe confiança, né? O zelo, porque o outro que me ama, e quando eu amo alguém, eu não desejo mal para esse alguém, né? E o outro, quando ama, também não. Então, a confiança, eu preciso acreditar, eu preciso sentir que o outro me ama, e por isso eu posso confiar nele. E me quer bem, né? E me quer bem. A parceria também é importante, porque não há melhor pessoa para você dividir a vida que não seja seu esposo ou sua esposa. Né? Não tem Você escolheu, né? não tem melhor amigo, não tem melhor amiga, não tem. Uma pessoa para dividir um segredo, Né? Não tem. como o pessoal fala por aí. Você, a melhor pessoa para compartilhar a vida é o seu marido, é a sua esposa. É só você lembrar lá o que o pastor, o padre falou, na alegria E na tristeza. Na saúde. e na doença. Na riqueza. Sobrou a pobreza para mim, né? Essa foi boa. Sabe que eu vou falar aqui. Quando eu fui fazer no meu casamento, que eu fui falar na riqueza e na pobreza, gente, ficou Pobreza difícil. não saía de jeito Eu engasguei na pobreza, eu fiquei gaguejando, o pastor ficou olhando se eu ia falar, mas eu acabei falando, né? Puxa vida. Bom, as pessoas que amam, elas acreditam e esperam, porque amam. Foi o que Paulo falou. Elas permanecem, elas perseveram, elas continuam juntas, né? E de mãos dadas. Bom, e qual é o desafio do casamento? Qual é o nosso desafio? É permanecer amando um ao outro e não só estar ao lado do outro. Tem diferença? Tem, né? Porque muitas vezes muitas pessoas estão ao lado uma da outra, mas não estão vivendo um casamento. Não são companheiros, não são parceiros, não se amam, não constroem e não compartilham a vida. Então, permanecer amando o outro, né, escolhendo todo dia amar o outro, isso é um desafio para esse tempo, e não só viver do lado do outro, viver de aparência, né? A Bíblia, ela diz que não devemos fazer isso, não devemos viver de aparência. Mas o nosso desafio também é viver uma vida de qualidade no casamento, junto do outro, né? Um junto do outro com qualidade, e não carregando um peso. E não você reclamando, né? Dizendo que aquilo está te cansando, que aquilo está te esgotando. Essa reclamação não faz parte, porque esse casamento deveria ser fonte de vida, fonte ou qualidade de vida, de alegria. Como diz lá o livro de Eclesiastes, de Cântico dos Cânticos, né? Você deve beber a água do seu poço e se alegrar, né? Você deve tomar o cálice da sua vinha e se alegrar nisso e ser muito feliz nisso. E uma das coisas legais do casamento e que a gente precisa manter é o bom humor. Eu, quando me casei, não era muito bem-humorada, não. Mulheres têm essa fama, né, de ser mais mal-humorada. Mas com o tempo, o bom humor do Benilton me ajudou, e eu já sou muito mais bem-humorada do que eu era. Os homens têm essa característica, né? São meio moleques, né? Isso. Ficam rindo de coisas que não têm a menor graça. Mas a mulher gosta disso, a gente vai fazer o quê, né? E também é isso, né? Uma coisa boa pra gente é a gente aprender a rir de nós mesmos. Sabe aquelas coisas que de vez em quando você olha para você e você ri de você, e aprender a rir do outro também. Mas esse riso não é esse riso de zombaria, mas é esse riso gostoso de compartilhar a vida, de saber coisa um do outro, aquelas coisas que casal tem, que a gente precisa manter, que um olha para o outro, dá aquela risadinha, que a gente já sabe que o outro está pensando. Cultivar isso é um motivo para permanecer. Isso é um motivo para perseverar, é ter leveza, é ter alegria, é ter suavidade na relação, é ter alegria de compartilhar, de estar junto. Apesar de muitas vezes haver dores, haver sofrimento, haver dificuldade, mas a alegria de estar junto, de dividir a vida, ela precisa ser maior para que a gente permaneça. O nosso desafio
enquanto casal, na construção do casamento, também é de manter uma vida sexual satisfatória para ambos. Então, os mais jovens não têm essa dificuldade, os mais velhos talvez tenham alguma dificuldade, mas se houver dificuldade, há conselheiros, né? Há médicos, há pessoas que poderão ajudar, seu pastor também poderá te orientar. Busque então essa vida sexual satisfatória. Porque a vida sexual, ela é muito importante no casamento. E não é só para gente que acabou de casar, para gente nova. Não, ela é importante para a manutenção do casamento. Vida sexual é importante. E nós sempre falamos aos casais, a gente lembra disso, né? O cuidado com o corpo, no romance, na preparação de estar junto, né? Não perder isso. O carinho, o toque, o beijo, isso faz parte dessa vida sexual satisfatória, desejável, para que essa chama, né, que muito comum falar, né, cair no comum, mas é exatamente isso, para que essa chama se permaneça acesa, né, de estar junto, sabe aquela coisa debaixo, desejando o outro, né? Debaixo do lençol, às vezes, porque a prática sexual não é apenas a relação sexual em si, né? Mas é aquele enrolar do pé debaixo do lençol, é um carinho nas costas, é um chegada de ombro. Na roça, o pessoal dizia que até tirar piolho ajuda. Não sei se... E a gente tem um amigo que diz que o cheiro também, né? Um amigo que falou isso mesmo, né? Diz que a gente acostuma com o cheiro. Então, o cheiro também é importante. Então, fique cheiroso também. Muito bem. Mas o nosso desafio é realizar realizar os sonhos do seu cônjuge. E os sonhos de vocês dois. Que cada um tem um sonho dentro do casamento. Você sabe qual é o sonho do seu marido? Você sabe qual é o sonho da sua esposa? Então, vocês devem buscar a realização desses sonhos dentro do casamento e os sonhos em comum. Ações individuais, né? E ações em comum. Há esposas que não tiveram oportunidade de estudar. Logo vieram os filhos. Né? Quem sabe seja o sonho dela estudar, prosseguir nos seus estudos, né? Ou o marido começar um outro negócio, começar um negócio próprio. Mas vocês precisam conhecer o sonho um do outro e ajudar, né? Apoiar, é verdade. Dar apoio. Isso fortalece o nosso elo, fortalece, porque quando eu compartilho o sonho e o outro diz assim, poxa, que legal, vamos tentar fazer isso, vamos tentar construir isso juntos. Então acaba que o seu sonho não é só vivido por você, ele é compartilhado com quem você ama e é vivido por vocês dois. E os sonhos do casal, né? Sim. Que os sonhos que a gente tem junto como casal, né? Como família, né? Depois vem os filhos também e também como família é importante realizar. Bom, nós estamos encerrando, né? Concluindo essa palestra que tem como esse título perseverar ou permanecer amando. Por que abandonar? Por que deixar? Se você pode permanecer, se você tem condições de vencer. Mas que tal orarmos sobre isso? Que tal começar orando pela pessoa que está ao seu lado? Por que você agora não ora por sua esposa? E por que você, esposa, não ora agora pelo seu esposo? Eu não sei se vocês fazem isso. Eu e Mary oramos juntos, oramos separados também, mas oramos juntos. Nós temos uma hora para orar como casal. Nós ajoelhamos juntos, né? Nos dobramos juntos, nós buscamos ao Senhor juntos, temos sonhos de oração juntos. E meus irmãos, temos sido muito abençoados. Não tem outra palavra, né? Não tem outra palavra. Porque a palavra diz, quando dois na terra concordam acerca de qualquer coisa, o Senhor Jesus disse que o fará. São dois que combinam, dois que querem, dois que apresentam, dois que se ajoelham, dois que suplicam, dois que clamam. O Senhor há de ouvir, porque vocês têm esse sonho, né? Vocês têm o mesmo desejo, colocam diante do Senhor. Mas você deve orar pela sua esposa e a esposa deve orar pelo seu esposo. Orar no sentido de pedir ao Senhor, né, que dê a ela, a sua esposa, saúde, né, essa beleza não só física, mas a beleza interior,
que seja uma mulher piedosa, que seja uma mãe, uma esposa amável, que se relacione bem com as demais pessoas. São pedidos que você pode fazer e deve fazer para que o trabalho dela seja produtivo, para que o tempo dela seja usado de forma melhor, porque a mulher tem muitas tarefas e às vezes fica muito cansada. E quando a gente ora um pelo outro, quando nós oramos pelo nosso casamento, nós estamos declarando isso diante de todas as forças Amém. espirituais, que nós compreendemos a maravilhosa obra que o Senhor fez nas nossas vidas, porque o casamento, ele é precioso aos olhos de Deus, né? Ser uma só carne é algo realmente milagroso, é de Deus isso. O apóstolo chega a dizer que nós devemos orar para que não sejamos laços, que venhamos a cair nos laços do inimigo. Isso. Então ore pela sua esposa nesse sentido também, e a esposa deve orar pelo marido nesse sentido também, para que nós não sejamos atraídos ou enganados por qualquer ardil de Satanás. Porque olha só, quando a gente ora, eu pelo menos nunca ouvi, a gente ouve muitos casais e tal, eu nunca ouvi um casal chegar para a gente e dizer assim, não, nós estamos orando junto para a gente se separar. Isso existe. Estamos orando para a gente porque nós vamos nos separar, então nós estamos orando porque nós vamos separar. A primeira coisa que acaba é a oração. A oração. A primeira coisa que acaba é a oração. Então, para permanecer, para amar sim e abandonar jamais, a oração. A gente falou de comunicação, a gente falou de estar junto, mas a oração, ela faz diferença, porque quando eu começo a orar pelo meu casamento, que eu começo a orar pelo meu marido, pela minha esposa, isso muda o meu coração, porque eu apresento diante de Deus e eu abro a oportunidade para que Deus haja através de mim e em mim, para que o meu casamento continue, para que continue trazendo qualidade de vida. Essa também é um tipo de vida abundante que Jesus nos prometeu. Essa vida abundante na terra, é isso que Jesus vem nos dar, porque quando Ele está no nosso casamento, é vida abundante que nós temos diante do Senhor, né? E o abandonar, ele deixa de existir no nosso pensamento, porque quando você coloca diante do Senhor a sua vida, o seu casamento, o seu esposo, a sua esposa, isso muda a história da vida de vocês, da nossa vida. De fato, o que nós falamos aqui é coisa muito séria. A Bíblia diz perseverar em oração. Então, a perseverança começa na oração, na vida espiritual, mas isso vai para dentro do casamento, quando vocês oram juntos. Como a Mary colocou aqui, não existe esse caso. As pessoas que imaginam ou passou pela cabeça a ideia da separação, essa ideia não veio na oração. Esse conselho, né, veio da Bíblia. Não veio da Bíblia também, não. É um conselho infernal, é um conselho diabólico, mas as pessoas já pensam assim, então deveriam orar primeiro, porque alguns oraram para se casar, mas não oraram para se separar, e deveriam colocar também essa decisão no altar do Senhor. Por que não faz isso? A gente precisa caminhar junto com o Senhor, né? E o nosso casamento também, a nossa família, né? Eles precisam estar, e se lembre sempre, porque depois que a gente se torna pais e mães, a gente sempre prioriza os filhos, mas os filhos serão filhos felizes, serão pessoas bem, quando os pais estão seguros, equilibrados, quando os pais são felizes no casamento, porque isso influencia os filhos. Então, muitas vezes, nós deixamos de fazer coisas para nós por causa dos filhos, e muitas vezes, ao invés de estar ajudando, a gente está prejudicando. Quando a gente não presta atenção na gente, quando a gente não investe na nossa relação a dois, no nosso casamento, é importante. Na nossa própria saúde? Ter um tempo para nós, um tempo para o casal, ter um tempo para
investir nisso que é precioso que o Senhor fez para nós. Eu vou compartilhar aqui que quando nós completamos 30 anos, nossos filhos fizeram questão, né? É verdade, deram um presente para a gente. Deram um presente para a gente, nos deram 2 dias, né? Lá num hotel na beira da praia. Falaram assim, não, vocês têm que ir, que vocês, é uma data muito importante, né? E nós fomos lá, com todos esses cuidados da pandemia, depois até a cidade fechou, mas nós aproveitamos porque eles, com sabedoria, investiram também na gente. Mas vamos orar agora? Vamos. Nós estamos encerrando. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, pode dar a mão, né, à sua esposa, ao seu esposo, e oremos. Pai de amor, muito obrigado por esse tempo que quando nós escolhemos aqui estar, investindo em nosso casamento, investindo em nossas vidas como casal, investindo, Senhor Deus, no Teu reino, porque família é reino de Deus. E agora, Pai, debaixo desse tema, perseverar amando, perseverar em amor, não abandonando, jamais abandonar. Sim, é um desafio no qual nós contamos com o Senhor, para reverter, quem sabe, Senhor Deus, algum quadro, alguma situação que tenha acontecido, de problemas na relação e no casamento. Quando um tem uma dificuldade, o outro também está na mesma dificuldade, porque são uma só carne, Pai Santo. Tu nos criaste com essa dependência e codependência. E quando amamos, essa dependência se intensifica. Mas amamos ao Senhor e o Senhor nos ama. Por isso, há de nos ajudar. Nós estamos agora orando e intercedendo por esses casais que tomaram para si esta questão. De fato, perseverar ou perseverança amando sempre, amando sim, não abandonando. Que essa decisão, Senhor Deus, seja uma decisão espiritual, emocional, mas também física. Que eles não abandonem, as mãos não se larguem, não deixem um abraço de lado, não desvalorizem o corpo do outro, o olhar do outro, a palavra do outro, não desvalorizem a beleza do outro, mesmo, Senhor Deus, que o tempo tenha passado, que eles cultivem sempre essa camaradagem, esse interesse, cultivem, Senhor Deus, essa admiração, negociem, Pai Santo, não abram mão disso, que eles se comuniquem, conversem muito, Pai Santo. Faça isso, Senhor Deus, incentive que uma voz não calhe a outra, não sobressaia a outra, mas que ambos possam prosseguir juntos na mesma direção, tendo projetos em comuns e projetos também individuais, onde um há de apoiar o outro também, para que ambos vençam, ambos sejam felizes, ambos vivam com leveza, ambos vivam com alegria. É a nossa oração, em nome de Jesus, porque esse testemunho é poderoso. Outros se aproximarão, outros desejarão ver. Por quê? Porque vivem bem apesar da dificuldade, porque vivem bem apesar da limitação, porque vivem bem mesmo havendo a doença, chegando os dias difíceis, dias maus, porque vivem bem, porque perseveram, porque permanecem, porque existe amor dirigido a Deus, é amor dirigido um ao outro. Abençoa-nos nesse amor, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Boa noite então, né? Boa noite, Deus abençoe a cada um Pastor de vocês. Menique, muito obrigado. A família. O honroso convite que recebemos. Espero que vocês tenham sido tão abençoados quanto nós fomos, né? Ao nos declinar, ao nos debruçar sobre essas questões. É sempre bom revisitar esse campo. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Amém, irmãos. Depois de uma palavra poderosa que nós tivemos, né, com esse casal abençoado, creio que todos nós fomos edificados, né, e revigorados através da palavra do nosso Deus, né? Gostaria de agradecer a todos que tiveram essa disponibilidade de estar participando conosco desse 6º encontro de casais, que eu tenho certeza que foi de grande edificação para a vida de cada um de nós. Amém. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo pela união, agradecendo pelos casais da nossa igreja e todos vocês que puderam estar nos acompanhando até agora. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu, ó Pai, nesta noite, Senhor, neste sábado, de estarmos buscando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, buscando a Tua face. Obrigado, Senhor, porque nós celebramos a união. Obrigado, Senhor, porque nós celebramos, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Que o Senhor, Pai, possa estar nos abençoando poderosamente, ó Deus, cada casal, Senhor, representado aqui nesta igreja, Senhor, aqueles que puderam estar conosco, acompanhando, mesmo que de forma online, Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um deles, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a união deles, o seu matrimônio, a sua família, ó Pai, e que toda adversidade, Senhor, toda dificuldade, que o Senhor possa estar com eles, atravessando juntos, dando forças, ó Pai, para que eles possam cada dia mais, ó Deus, se alegrar na Tua presença, Senhor. Fique conosco, ó Pai, nos abençoando, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos poderosamente no nome de Jesus. Amém. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já mudou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amado simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Valeu, Deus abençoe, obrigado, fique com Deus, tchau, valeu.